Bem, antes de nós irmos para a palavra, eu vou convidá-los a orarmos mais uma vez. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor trate aos nossos corações, tá bem? Papai, nós estamos agradecidos por tudo que o Senhor está fazendo. Nós somos gratos porque nós sentimos que estamos vivendo o clima verdadeiro da família espiritual, o clima da igreja. Estamos vivendo em comunhão, estamos tendo a alegria de estar juntos, Pai. E isso é muito bom que não nos falte esse anseio, Pai. Essa alegria de congregarmos-nos como igreja. E que não venhamos, Senhor, como diz o escritor aos Hebreus, nos afastar dessa boa prática. É necessário estarmos juntos como irmãos, como família espiritual. E neste momento, Pai, nós queremos nos aplicar na direção da Tua palavra, naquilo que o Senhor tem para nos revelar. Temos sido direcionados por essas palavras que nos falam sobre milagres nesses dias, Pai, nessas semanas passadas, nesse mês, Pai. E hoje queremos mais uma vez ser conduzidos por Ti. Fale conosco, Santo Espírito. Nos desperte, nos chame, nos envolva, para que em tudo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja exaltado. É o que nós oramos, no nome dele, o nome de Jesus, agradecidos. Amém. Sentem-se, meus irmãos, e agora peguem suas Bíblias e abrem Marcos, capítulo 3. Marcos 3. Marcos, capítulo 3, versos 1 a 6. Esse texto diz: Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: Levante-se e venha para o meio. Depois, Jesus lhes perguntou: O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Meus irmãos, eu quero buscar nesse texto algumas informações importantes para as nossas vidas, para que possamos ser despertados para a jornada de milagres. E o tema da mensagem de hoje é alinhados com o milagre. Você se considera uma pessoa alinhada com o milagre? Você é uma pessoa que tem visto o milagre de Deus acontecer na sua vida em todo o tempo? Eu tenho visto Deus fazendo milagres o tempo todo. Eu tenho visto coisas poderosas do Senhor sobre a minha vida, a minha família, ministério. E a grande questão, queridos, é que a nossa visão, ela afeta diretamente nossas reações para com Deus. A visão que temos de Deus. A forma como nós olhamos para Ele. Se você se lembrar da parábola dos 10 talentos, a palavra diz que o Senhor chegou e ofertou para 3 homens alguns talentos. Para um ele deu 5, para um ele deu 3 e para outro ele deu 1 talento. E a palavra diz que aquele homem que recebeu 1 talento, ele tinha uma visão negativa do seu Senhor. Enquanto todos foram e levaram aqueles talentos a multiplicarem-se, aquele homem enterrou o talento. E no final você vai observar lá na história que diz que aquele homem olha para o seu Senhor e diz: Eu sei que o Senhor é mau, que o Senhor é bravo, que o Senhor colhe onde não plantou.
E então o Senhor diz para ele, se você sabe que eu sou desse jeito, exigente, essa é a palavra, se você sabe que eu sou exigente, porque pelo menos você não levou esse talento ao banco, para que rendesse juros pelo menos. Os outros multiplicaram, e o Senhor busca, por que não gerou pelo menos juros? E é comprovado ali que ele não fez isso exatamente pela visão que ele tinha do Senhor. Então, a visão que nós temos de Deus, muitas vezes, pode estar nos impedindo de viver milagres. A visão que nós temos de Deus pode estar nos impedindo de viver as coisas maiores que Ele tem para as nossas vidas. E a forma como nós nos relacionamos com Ele trará as reações que nós desenvolveremos diante dele. Se você olha para ele como um Deus no seu nível, você só acha que ele pode fazer o que está ao seu alcance. Se você olha para esse Deus somente como um Deus que atuou no tempo dos apóstolos, no tempo dos profetas, mas não atua agora, você vai se relacionar com ele como se ele não pudesse fazer nada agora. Existem muitas igrejas se relacionando com Deus com uma visão cessacionista, pensando que Deus não é capaz de fazer milagres hoje, que Deus não faz milagres hoje. E eles dizem, isso acabou no tempo dos apóstolos, mas não é verdade. A verdade é que a forma como nós nutrimos o nosso coração vai influenciar nos resultados que nós teremos diante de Deus. Se eu começar a nutrir que o Moisés é mau, o Moisés é ruim, o Moisés não é legal, eu vou começar a vê-lo somente dessa forma. E o grande empenho das trevas nesse tempo é nos fazer termos a visão distorcida uns dos outros, das coisas de Deus, da igreja do Senhor, de todos os seus feitos. As pessoas olham e dizem, não, igreja, não, crente, não, isso, porque tem uma visão distorcida, que o inferno trabalha para que isso aconteça, e isso tem influenciado muito a nossa visão sobre Deus, muito o nosso trajeto com Deus. E aqui em Marcos capítulo 3, nós vamos encontrar duas formas de lidarmos com a presença de Deus. E nós vamos observar que nós podemos estar abertos ao que Ele quer realizar, ou nós podemos estar fechados. Como que você se julga nessa noite? Uma pessoa aberta para o fluir de Deus, para a presença de Deus, para os milagres de Deus, ou uma pessoa fechada? Não, acho que comigo não é assim, comigo não vai acontecer assim, não porque na Bíblia está escrito, não porque... Queridos, o Senhor é muito maior que a sua biografia. As formas que Ele age são muito mais variadas do que as que estão escritas. O apóstolo João, ele escreveu dizendo, olha, se fosse escrever tudo o que ele fez e realizou, não haveria livros no mundo que coubessem tantos feitos. E é por isso, meus irmãos, que muitas pessoas estão tendo respostas ou resultados negativos diante de Deus. O Senhor continua chamando. Vem para o sobrenatural, vem para o que eu quero realizar, vem para o que eu quero fazer, vem para o meio. Mas muitos continuam se eximindo, muitos continuam elaborando suas tradições, seus conceitos e preconceitos. Isso nos impede de estarmos alinhados com o milagre. E permanecemos aonde? Na periferia das situações. Mas aonde Deus está atuando? No meio. Aonde que Ele está chamando-nos para estarmos nessa noite? No meio. Aleluia! É no meio que as coisas acontecem, queridos. É no meio do movimento de Deus. É no meio do fogo de Deus. É no meio da presença de Deus. Então não fique nas periferias. Periferia é lugar para espião. Periferia é lugar para inimigos. Periferia, quem fica lá só para observar, só para olhar. E o Senhor nos chama para estar no meio. Se você quer estar alinhado com milagres, esteja no meio. Se você quer estar alinhados com milagre, aceite o convite do Senhor de estar no meio. Agora, como se comportam as pessoas que estão desalinhadas dos milagres? Ouça o texto mais uma vez. Noutra ocasião ele entrou na sinagoga. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas.
E a palavra diz que ali naquele encontro, naquela reunião da sinagoga, alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, observava atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. A palavra diz que eles permaneciam em silêncio. A palavra diz que os seus corações eram endurecidos. A palavra diz que os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Olhando para esse texto, nós encontramos as características de quem está desalinhado. Veja se você se encaixa com alguma dessas características. Eu tenho uma porção delas para mostrar para vocês hoje aqui. E a primeira característica de pessoas desalinhadas com um milagre é que elas não aceitam o governo de Deus. Elas não aceitam que Deus é o centro, que Deus é o comandante, que Deus é o Senhor. Elas querem estar no controle. E existem pessoas assim atrás dos púlpitos. Existem pessoas assim, com a Bíblia na mão. Existem pessoas assim, o tempo inteiro e em todos os lugares, não aceitando o governo de Deus, a autoridade de Deus. Ele faz e desfaz quando quer, do jeito que quer. Além disso, são pessoas que permanecem nas periferias da vida. Elas só estão procurando alguma coisa para se decepcionar. Na nossa longa jornada de ministério, que já podemos dizer assim, estamos indo para 20 anos de ministério e nós sabemos que muitas pessoas estão indo às igrejas somente para caçar a próxima decepção. Elas não estão indo com o coração aberto para querer Deus, para buscar uma direção, uma resposta do Senhor, para buscar uma transformação de vida. Elas estão indo lá só para ficar olhando nas periferias, olhando, até falar assim, lá, sabia que eu ia me decepcionar com isso aqui. E eu quero dizer para você que se você está aqui buscando a sua próxima decepção, você vai encontrar. Você vai encontrar. Porque nós somos homens. Porque nós somos pessoas, seres humanos, e seres humanos erram, seres humanos falham. E se você se mantiver na periferia, olhando para nós, buscando uma próxima decepção, bingo, você vai encontrar, se é que já não encontrou. Mas se nós estivermos juntos aqui, olhando para o autor e consumador da nossa vida, tendo os olhos fixos em Jesus, nós nos fortaleceremos e nunca mais teremos decepção. Nunca mais nos decepcionaremos, porque ainda que erremos, ainda que fracassemos, o Senhor vai nos levantar e vai usar cada um de nós, não para achar a próxima decepção, mas para ser a força que o próximo precisa, o auxílio que o próximo precisa. Então não seja uma pessoa desalinhada de milagres. As pessoas desalinhadas de milagres, elas estão desalinhadas dos planos e dos propósitos de Deus. Elas não estão conectadas com o plano, com o propósito. Elas estão conectadas com o que elas querem, com o desejo delas, o anseio delas, o plano de poder que elas têm, o plano de governo pessoal que elas têm. Elas só querem encontrar em cada um de nós mais uma oportunidade de obter um lucro. Tome cuidado com esse tipo de lugar. Tome cuidado com esse tipo de pessoa. As pessoas desalinhadas de milagres, elas não são capazes de se abrirem para o amor e a presença de Deus. E aí, na tentativa de se justificarem nas suas perspectivas, eles trazem a sua próxima características. Eles se escondem por trás de religiosidade, apatia e endurecimento do coração. Meu Deus, como isso aqui é verdade, queridos. Vocês estão percebendo como a gente olha aqui e vai buscar as entrelinhas do texto e a gente observa como esse é o cenário do que estamos vivendo? E já estava lá no tempo de Jesus. Já estava lá no tempo de Jesus. Vocês pensam como que nós estaríamos aqui hoje se a nossa consciência fosse um pouquinho mais aguçada? Mas vamos manter aqui no natural. Jesus estava em físico lá, fisicamente lá. Jesus estava fisicamente lá. Jesus estava no meio deles. E como eles estavam endurecidos. Como eles estavam
procurando seus próprios interesses. Como nós estamos hoje aqui, queridos irmãos? Como nós estamos sendo nesse tempo como igreja? O pior disso, amados, é que pessoas desalinhadas com o milagre, elas estão sempre conspirando para eliminar os feitos de Jesus. Vocês já ouviram aquelas pessoas que, quando a pregação vem, fala com você, trata com a sua vida, aí você vai comentar, fala assim, poxa, você viu? Que demais! Que glória a Deus, com aleluia! Que poderoso que foi! Aí alguém diz, mas não é bem assim, né? Olha que filho do capeta! Olha que fariseu! Não é verdade? E essas pessoas estavam ali naquela reunião, estavam na sinagoga, o lugar da adoração a Deus, o lugar do compartilhar da palavra. Jesus estava ali. O ambiente é perfeito, não falta nada. Você quer uma igreja melhor do que a igreja em que Jesus está atuando? A igreja que Jesus está liberando sua palavra? Mas como que estão os desalinhados com milagres? Religiosamente observando. Ah, nossa, você viu? Mas eles usam calça. Ah, mas o pastor, olha, ó a figura, usa jaquetinha para ministrar. Olha o tamanho da barba. Isso que deu uma paradinha ontem. Meus irmãos, tome cuidado. Tome cuidado. Porque esse tipo de gente só está procurando uma oportunidade para nos desanimar. Só está procurando uma oportunidade para desvalidar a palavra de Deus para a sua vida. Esse tipo de gente, como você vê aí nesse texto, quando eles são indagados sobre suas reais motivações, quando é apresentado o coração de Deus diante delas, e o coração delas é colocado em pauta, é evidenciado, eles apresentam a sua próxima característica de desalinhamento com o milagre. Eles não têm argumento. Aí você pergunta, mas por que você está falando isso? Por que você está tendo essa atitude? Veja bem, Porque estão envolvidas com o seu próprio umbigo. Como o apóstolo Paulo diz, o seu Deus é o próprio estômago. Só os seus interesses. Aí elas ficam em silêncio. Não vou falar nada. Deixa quieto. Meus irmãos, nós já vimos esse tipo de gente. Pode ser na igreja, pode ser no trabalho, pode ser numa série de lugares. A gente sempre vê esse tipo de gente que quer buscar um motivo para nos desanimar, para nos tirar do alvo, para apagar o nosso entusiasmo. Tome cuidado, queridos. É o tipo de pessoa que é motivada pela dureza do coração. Não são pessoas que querem ser curadas. Elas só querem procurar um caminho de enfatizar a sua mágoa, o seu rancor, o seu ódio. E esse é um caminho que nos impede de viver milagres. São atitudes que nos impedem de sermos pessoas leves, salvas, curadas, transformadas. Esses homens que estavam ali religiosos, eles eram, entre aspas, os detentores da palavra, do conhecimento das coisas de Deus. Mas como eles estão endurecidos, enraivecidos, e mesmo diante de visualizar um milagre, mesmo vendo o amor de Deus, eles ainda são incapazes de se renderem a esse amor. E o que resta para eles são conspirações contra o agir e o amor de Deus. Avalie, em qualquer momento desses, qualquer lugar, por exemplo, nas redes sociais, que você observar um movimento de Deus, um milagre acontecendo, algo novo de Deus acontecendo, dá uma olhada nos comentários. Quando você olhar os comentários, você vai enxergar os fariseus nitidamente. Nitidamente. Você vai encontrar a amargura do coração.
Onde já se viu? Quem disse que esse é de Deus? E não sei o quê. E aí eles vão imputar os seus calvinismos, arminianismos, como eu tenho brincado aqui, os seus severianismos, seus josefinismos e todas as suas palhaçadas teológicas para desvalidar o poder e a autoridade do Senhor, que é poderoso nas suas realizações. Cuidado para você não ser uma pessoa amargurada. E sabe por que eu digo isso, meus irmãos? Porque por um tempo eu fui um fariseu hipócrita assim. Eu achava que eu era o crente, detentor da palavra, que eu era o centrado, que eu era o equilibrado. Mas eu estava negando o poder de Deus muitas vezes. Eu estava impedindo muitas vezes o mover de Deus na minha vida e através da minha vida. Eu fiquei muito tempo nessa coisa, se fosse no linguajar dos fariseus, assim, não, mas hoje é sábado, não é dia de fazer isso. Não, isso não pode acontecer, não está escrito na Bíblia assim. Onde já se viu? Meus irmãos, hoje há um convite para nós. Se alinhe com os milagres mais uma vez. Se conecte com uma vida do sobrenatural mais uma vez. Pare de impor limitações. Pare de querer que Deus se adeque à sua própria caixinha. Ah, não, eu creio aqui, eu creio nessa doutrina, nessa norma, nessa regra, nessa direção, e eu vou viver sobre isso. Meus irmãos, isso aqui é poderoso para nos mostrar o caminho a seguir. Mas o Senhor Deus, Ele vai muito além da sua palavra. É claro que sempre baseado, não se confundam. Se encham da palavra, mas permita que o poder de Deus se estabeleça. Não fique envolvido se é sábado, se é dia de lua nova, se é dia disso ou dia daquilo. Eu estava lendo Colossenses hoje, e o apóstolo Paulo está dizendo lá, não deixe que ninguém te aprisione às vãs filosofias, não deixe que ninguém te condene, te acuse por festas, por sistemas. Não permita. Não permita. Viva a liberdade que há no Espírito de Deus, porque a palavra de Deus diz, aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade, aonde Jesus está, as cadeias são quebradas. Ah, meus irmãos, os preconceitos, os traumas, as dores, e nós podemos viver o extraordinário de Deus. Faz sentido isso para vocês? Então tome cuidado, para não estar envolvido nessas características. Não aceita o governo de Deus, permanece nas periferias da vida, desalinhados dos planos e propósitos de Deus, não são capazes de se abrirem para o amor e para a presença de Deus, se escondem por trás da religiosidade, apatia, endurecimento de coração, sempre conspira para eliminar os feitos de Jesus, fica observando para gerar uma crítica, uma acusação, não tem argumentos, se silencia ao invés de se expor, é motivado pela dureza dos corações, mesmo vendo milagres, vendo o amor de Deus, são incapazes de se renderem a este amor e vive para gerar conspirações contra o agir de Deus. Não conspire contra o agir de Deus. Se Deus está trabalhando, diga, faz mais, Senhor. Faz mais. Trabalha mais. Agora, como que nós suplantamos tudo isso? Com uma vida alinhada aos milagres. E aí a gente vê esse homem que estava com a mão atrofiada. Enquanto muitos estão negando milagres, existem milhares e milhões de pessoas necessitadas de um milagre, de uma resposta. Existem pessoas esperando que se manifestem os verdadeiros filhos de Deus, cheios de poder. Enquanto muitas igrejas estão se fechando nos seus circuitos doutrinários vazios, sem a presença do Espírito Santo, sem a glória de Deus manifesta, existem milhões de pessoas esperando que o governo de Deus se manifeste. E eu pergunto a você, de que lado você vai ficar? E nessa história, nesse momento que nós estamos vendo, havia um homem que no meio dessa situação, mas estava isolado, porque ele era um desprezado da sociedade. Ele era um que estava à beira do caminho, estava na periferia, de certa forma. Mas agora Jesus chama ele para estar
no meio. Vem para o meio, meus irmãos. Vem para o lugar que Deus está nos chamando para estar. Pare de ser um observador da obra de Deus. E venha ser um participante, venha ser um obreiro. Pare de ficar só procurando a próxima decepção. Venha se envolver. Vocês já devem ter ouvido a história do rapaz que chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu vou embora da igreja. E o pastor disse: por quê? Ah, porque a irmã ali faz isso, o irmão faz aquilo outro, o outro faz isso aqui. Ele disse assim: querido, faz o seguinte. Pegou uma bandeja com muitos copos d'água, deu para ele e falou assim: sirva os irmãos, por favor. E aquele jovem saiu servindo os irmãos. E ele falou: quais os defeitos que você enxergou enquanto você estava entregando os copos d'água? Ele disse: não tive oportunidade para isso. O que nos falta, meus irmãos, é estarmos envolvidos. Quem não se envolve tem muito tempo a ficar na periferia. Mas quem está envolvido não tem tempo, meus irmãos. Se envolva. Diga para o seu irmão: se envolva. Se envolva. Vem para o meio. Vem para o meio. E quais são as características de quem está alinhado com o milagre? Está sempre aberto para a presença e para o agir de Deus. Vocês estão abertos? Aleluia. Sempre abertos. Ah, Senhor, hoje eu creio que o Senhor pode fazer um milagre. Ah, Senhor, eu creio que amanhã o Senhor pode fazer um milagre. Ah, Senhor, eu creio que segundo o Senhor pode fazer um milagre. Eu creio que no nosso próximo culto o Senhor pode fazer um milagre. Eu creio que ainda esse ano nós vamos viver milagres. Aleluia. Ele pode, eu estou aberto. Estou alinhado. E por isso, são pessoas que se dispõem a uma conexão com os milagres do Senhor. E esse é o tipo de gente que reconhece as suas necessidades e dependência do poder de Deus. Não é alguém que está dominando. Não. Ó, aqui, ó, não canta essas músicas. Essa música é muito fogo pro meu gosto. Ah, não ora tanto. Aqui não pode falar esse negócio aí, não. Que se balá, aí não fala, não. Aqui não. Extinguindo o espírito. Negando a presença de Deus, a manifestação do Senhor. Não. Quem está alinhado com o milagre reconhece a sua necessidade e dependência do poder de Deus. E por isso são as pessoas que aceitam o convite para estar no meio. Só aqueles que dizem: eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer parte disso. Eu quero estar nisso aí. Eu quero estar nesse mover. Eu quero estar nesse ambiente. Aleluia. Não faz sentido que eles estarem em outro lugar. Tem uns crentes aí que é batizado no Polo Norte, né? Ao invés de ser batizado no fogo, na glória de Deus, é batizado na neve do inferno. Mas inferno não é fogo? Não, é o contrário. Inferno é esfriamento. As pessoas alinhadas com o milagre, queridos, elas não aceitam a sua condição pecaminosa como normal. E por isso, são capazes de reconhecer em Jesus o caminho para a sua cura. Aquele homem da mão atrofiada, ele estava naquele ambiente com expectativas. Ele estava naquele ambiente e eu penso que ele estava ali pensando: ai, tomara que Deus revele o meu nome para esse Jesus hoje. Aí hoje a gente vive esse ambiente, não que eu esteja aprovando isso, mas eu creio que Deus faz. Eu creio que Deus faz. Eu creio também, eu sei que muitos estão brincando com isso, mas eu creio que Deus faz. Que Deus revela a RG se for necessário, CPF, fala o seu endereço, eu creio. Se for necessário, Deus faz. Diga para o seu irmão: se for necessário. O que for necessário para ele tocar um coração com o seu amor profundo, ele vai fazer. E eu penso que aquele homem estava ali. Talvez por ser um homem da mão atrofiada, ele era rejeitado. Ele não era bem visto socialmente. Mas eu creio que havia uma expectativa. Tomara que Jesus me veja hoje. Se Jesus me vê, tudo pode mudar. Basta uma palavra. Então, queridos, quem está alinhado com o milagre, atrai milagres. Quem está alinhado com o milagre, chama a atenção de Jesus. E esse é o tipo de pessoa que seu desejo é estar no meio do agir de Deus. Quando Jesus diz: vem para o meio, ele não fica lá arrazoando. Mas ele vai.
Ele se posiciona. Se posicione nessa noite para vir para o meio. Se posicione nessa noite para fazer parte. Esse é o tipo de gente que tem necessidade de que milagres façam parte da sua história. Que o poder de Deus faça parte da sua história. Eu penso que nós já vivemos muito tempo uma historinha banal. Nós já vivemos muito tempo uma historinha nada a ver. Será que não está na hora de a gente viver os milagres de Deus? De nós vivermos a história de Deus sobre nossas vidas? Estar baseado por propósitos? Estar cheio do fogo da presença de Deus? Aonde nós passarmos, as pessoas perceberem que Deus está vivendo em nós? Aleluia! Quem aceita estar alinhado com o milagre é quem aceita estar no meio. E esse é o tipo de gente que não tem uma visão equivocada do poder e do amor de Deus. É o tipo de gente que sabe Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. E porque Ele é um bom Pai, Ele é capaz de curar um câncer, um caroço, uma dor, uma ferida, uma dor de cabeça, um resfriado. E porque Ele é um bom Pai, Ele é capaz de abrir uma porta de emprego, Ele é capaz de dar uma solução, Ele é capaz de resolver uma parada no relacionamento conjugal, no relacionamento familiar. Deus é bom, aleluia. Então aumente sua expectativa. Deus quer nos salvar. Mas não limite o seu poder, não limite a sua autoridade, não limite o seu governo. Sejamos pessoas alinhadas com o milagre, porque reconhecem em Jesus a expressão da graça maravilhosa de Deus. Reconheça o poder de Deus por meio de Jesus. Declare Jesus. Declare Jesus. No meio das adversidades da vida, declare Jesus. Chame por Jesus. Se conecte com Jesus. Esteja no lugar certo, na hora certa, meus irmãos. Pessoas alinhadas com o milagre não limitam o agir do Senhor à religiosidade ou aos seus conceitos e pré-conceitos. Não limite Deus às suas experiências. Um dia eu orei e não aconteceu nada, e daí? Outro dia vai acontecer. Um dia eu orei e a pessoa não foi curada. Continue orando. Deus mandou que nós orássemos por todos os enfermos. Continue orando. Deus não nos chamou para desistir. Deus nos chamou para perseverar. Pessoas alinhadas com milagres estão disponíveis para o novo de Deus. Pare de viver na velharia. Mas no meu tempo, mas lá na igreja onde aprendi. Mas não sei o que, porque quando eu tinha 199 anos, agora que eu estou com 500... Sai dessa velharia. Pare de ficar apegado ao que já foi. Venha viver o novo de Deus. Saia dessa atrofia. Aquele homem estava disponível. Eu vou viver algo novo. Eu vou viver um milagre de Deus. Deus vai fazer alguma coisa nova no meu ministério, na minha família, na minha história, na minha jornada. Você não tem o direito de estar aqui nessa nação com pensamentos de coisas velhas. Meus irmãos, vigia. Vocês estão entendendo que Deus já tirou a gente de onde a gente estava? Onde você estava, cara? Onde nós estávamos. Alguns estávamos até bom. Estava até bem. Estava até bonitinho, ajustado. Olhando fisicamente, eu estava lá cuidando de uma igreja. De uma não, 7. Estava lá abençoado, glória a Deus. Mas Deus me tira. Deus me coloca para atravessar um oceano, para eu ficar pensando com a mesma mentalidade das coisas. Não! Esteja aberto para o novo, deixa Deus te chamar para o meio, e hoje Ele está te chamando. Vem para a novidade do Senhor, haverá cura, haverá restauração, o que estava atrofiado vai fluir, vai voltar a ter vida, aleluia! Pessoas alinhadas com o milagre, elas estão disponíveis para aceitar o convite de Jesus, quando Ele diz: levante-se e venha para o meio. Aleluia, aleluia. Espiritualmente, nessa noite, querido, se levante e vem para o meio. Se levante e vem para a presença. Se levante e vem para o novo de Deus. Espiritualmente, se posicione, aleluia.
Comece a olhar aí para sua mão e comece a movimentar. Comece a olhar aí para o seu pé, comece a movimentar. Comece a visualizar o seu cérebro e comece a ver as sinapses acontecendo de novo. Comece a olhar para o sonho e observar que ele pode se tornar realidade ainda, porque o Senhor não desistiu da sua história, o Senhor não desistiu de você. Olhe para os propósitos e continue declarando e vendo que tudo que estava atrofiado, engavetado, paralisado, morto, ele tem poder para restaurar. Aleluia. Aleluia. Quem está alinhado com o milagre, queridos, se disponibiliza para atender o chamado de estar no meio. Deus está nos chamando hoje. Não é para ficar lá dizendo, minha vidinha, trabalho, vou para casa, vou para a igreja, dou uma ofertinha, tomo um cálice de suco por mês, vou para casa, vou trabalho. Ai, que luta, paga boleto. Deus te chamou para coisas grandiosas. Meu Deus do céu, acorda, acorda. Deus te trouxe para uma nova nação. Deus te trouxe para um novo tempo. Deus te levantou nessa era. Eu pergunto para o Senhor, Senhor, por que o Senhor me fez nascer nessa época difícil, meu Pai? Ô negócio difícil. Eu queria ter nascido lá nos anos 60, que eu andava com os carrão top, usava umas roupas top, usava um óleo no cabelo assim, ó, uma pasta de banha de porco, brilhantina. E para ser um crente, o máximo que você tinha que fazer era expulsar demônio e falar contra a idolatria. Hoje nós temos que aprender no Senhor. Aprender no Senhor. Como que faz para que a palavra entre no íntimo do coração, na mente, para transformar tudo. Multidões se convertiam no passado, era ir para a praça, entregar folheto e gritar Jesus. Um monte de gente aceitava. Hoje em dia, para você conquistar uma alma, ah, meu Deus, é realmente um parto. Aí o Senhor ainda me pega nesse tempo que já era difícil e fala, agora vai para o lugar que o negócio está seco. Seco. Mas ele diz, mas seja profeta. Profetize. Vale de ossos secos. Aleluia. Profetize. Profetize, aleluia. Vento que vem dos quatro cantos. Sopra, sopra, sopra. E eu digo a vocês nessa noite, que quem permanecer verá o que começou lá na casa, o que começou no fundo do salão, não é nem no salão, no fundo do salão. Verá o governo de Deus se expandindo nesse lugar. Verá o governo de Deus tomando conta, aleluia. Não é porque nós estamos fazendo, não é isso. É porque chegou o tempo de Deus sobre essa nação. Chegou o tempo de Deus sobre esse continente. E há um vale a ser profetizado. E o Espírito virá e levantará um grande exército. Porque o Senhor está movimentando a igreja dele. Não é o Portugal para Cristo. É a igreja dele nessa terra. Por isso hoje ele está fazendo esse convite. Vem para o meio. Pare de ficar procurando algo para se decepcionar. Pare de ficar procurando algo para se entristecer. Vem para o meio. Porque o resultado de quem se alinha com o milagre é desfrutar de milagres. E milagres vão acontecer no nosso meio. Milagres vão acontecer nessa nação. Milagres vão se estabelecer. Restaurações, restituições, famílias transformadas, juventude resgatada para a glória do Cordeiro. Aleluia. Para esse homem da mão atrofiada, quando ele se disponibiliza a estar no meio onde Deus age, Jesus diz para ele, estenda a mão. Ele estendeu e ela foi restaurada. Não duvide, queridos. Atenda a ordem do Senhor. E esse estender a mão, para nós, para cada um, pode significar alguma coisa diferente, mas todas vão contribuir para o mesmo propósito. Quando o Senhor disser para você, estenda a mão, que pode significar tantas coisas, não demore. Faça como esse homem.
Estenda a mão, ele estendeu. Creia, creia. E ela foi restaurada. Eu creio que nessa noite Deus está restaurando histórias. Deus está restaurando propósitos. Deus está restaurando ministérios. Deus está restaurando famílias. Deus está restaurando vidas. Deus está restaurando planos. Aleluia! Acredite nisso. Acredite nisso. Vem para o meio. O Senhor está chamando. Vem para o meio. Estenda a mão. Vem para o meio. Estenda a mão. Aleluia! Meus irmãos, hoje Jesus está aqui. Você pode ter entrado aqui nessa sinagoga de Jesus, nessa casa de oração, e pode ter vindo observar. Você pode ter vindo aqui para... vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver como é que vai ser hoje. Mas talvez você veio aqui hoje para receber algo do Senhor. E quem veio para receber algo do Senhor, Ele está dizendo, vem para o meio. Quem quer receber algo do Senhor, Ele está dizendo, eu vim aqui para ofertar. Eu vim aqui para dar. Eu vim aqui para entregar algo para você. Mas por que o Senhor está disposto a entregar algo para nós? Não é porque Deus é o nosso supermercado. É porque Ele contempla corações. É porque Ele vê a sinceridade, a motivação. E naquele dia, esse homem estava ali porque ele realmente precisava de um encontro com Jesus. E quem veio para o encontro com Jesus aqui nessa noite, não veio só porque está acostumado, não veio só porque é religioso, não veio só para observar. Ele está dizendo, vem para o meio. Mas nós também podemos nos fechar na nossa soberba, no nosso orgulho, na nossa tradição, na nossa religiosidade. Ou nós podemos nos abrir para o Senhor e dizer, Senhor, faz mais uma vez. Eu sei que todos nós já vimos milagres. Eu sei que todos nós já vimos coisas grandes do Senhor sobre nossas vidas. Então, quando você aceitar estar no meio novamente, no meio do agir de Deus e não mais nas periferias, o novo de Deus vai se estabelecer. Os milagres do Senhor vão acontecer. A salvação vai se consolidar. Por isso eu quero dizer para você hoje, se abra para Deus. Se abra para Deus. Tem algo que Deus já plantou aí? Tem uma língua celestial? Fale mais uma vez. Tem uma capacidade para ver as coisas espirituais? Veja a partir de agora, novamente. Tem a capacidade de profetizar coisas maravilhosas do Senhor? Profetize mais uma vez. Faça isso mais uma vez e para sempre. Tem a capacidade de ensinar alguém, ensine. Tem a capacidade de levar alguém ao arrependimento por meio da palavra de Deus e da ação do Espírito. Faça isso. Vem para o meio. Vem para o meio. Porque quando nós aceitamos estar no meio do agir de Deus e não mais nas periferias, o novo acontece. Se abra para o Senhor. Permita que Ele realize a sua bondade entre nós. Se alinhe com a dimensão de milagres. Saia da periferia e vem para o meio. Aleluia. Fique de pé e dê sua resposta para o Senhor nessa noite. Fique de pé para dizer o que você vai fazer.